Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus nos concede uma oportunidade de estarmos aqui para transmitir a palavra de Deus no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E hoje teremos a nossa 12ª lição para aprendermos. E juntamente comigo, nessa meditação, está minha esposa, Simone. A paz do Senhor a todos vocês, que Deus te abençoe. Muito bem, hoje na lição de hoje nós temos um tema maravilhoso. Nosso tema é edificando a família com temor e confiança no Senhor. E para ter de referência, nós vamos estar estudando o livro de Salmos. São os dois livros de Salmos, 127 e o 128. Nós temos a verdade aplicada, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho, bem marcante, essa questão de atitudes que influenciam pessoas a seguir os seus passos. Nós estamos vendo hoje numa época da tecnologia, onde existe muitas pessoas que do lado da tela, do outro lado com o telefone, a televisão, influenciam milhares de pessoas, não é isso? Mas o nosso testemunho, queira ou não queira, mas ele tem grandes influências. E a introdução da lição de hoje diz o seguinte: os Salmos 127 e 28 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. Em outra palavra, nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor tem que ser a razão de tudo, o centro de tudo, e esse é o objetivo que vamos aprender dentro de uma família, dentro de um ambiente, dentro da sua vida. O Senhor tem que ser o primordial, Vamos lá. Salmo 127 e o 128, ele traz duas realidades. Primeiro, se torna um cântico, e esse cântico ele era realizado ou conhecido como os cânticos dos degraus, Quando o povo ia para Jerusalém, eles iam cantando, e o cântico fazia com que eles estivessem animados para chegar lá. Tem uma pesquisa que diz que o melhor dia para você o dia deve começar cantando louvores a Deus, profetizando sobre a sua vida, para que este dia, ao amanhecer até o entardecer, o Senhor se produza na sua vida prosperidade, fé e graça. Então, é interessante isso. Estava lembrando aqui que onde fala que esse cânticos da peregrinação, ou seja, o romagem ou o cântico dos degraus, que nós falamos aqui. Às vezes nós ouvimos falar bastante, na Igreja Católica fala a romaria, a romagem, E o povo de Deus fazia isso quando eles peregrinavam de todos os lugares, diversos lugares onde eles estavam, que eles iam para Jerusalém cultuar ao Senhor. Então, eles, na medida que eles caminhavam para Jerusalém, eles costumavam fazer esses cânticos, que está lá em Salmo de 120 a 134, que eles mencionavam, onde auxiliava na lembrança dos feitos do Senhor e da aliança com Deus. É engraçado que, se muitos de vocês que estão aí vão lembrar, que não é diferente nos dias de hoje. Às vezes nós vamos, as caravanas de ônibus, assim, quantas vezes nós ali entoamos louvores, cânticos ali, até chegar no local, quando nós voltamos, e assim torna a viagem mais agradável. Da mesma forma eles faziam. É interessante. Ele diz aqui, no tópico 1 e 2, diz o seguinte: a provisão divina aos seus. Trata da dependência de Deus. Nós podemos mostrar nesta situação, quando a Bíblia fala, quando a família de Jesus foram para Jerusalém na época da Páscoa, e quando eles voltaram, no meio do caminho eles perceberam que Jesus não estava com
com a família, com seus familiares. Eles voltaram para procurar Jesus. Então Jesus ficou lá no meio dos doutores. Então observa que era um costume de ir a Jerusalém na época das festas das colheitas, as festas da Páscoa, as festas das cabanas e tantas outras festividades que tinham durante o ano todo em Jerusalém. Os povos saíam e iam para lá. Ele diz o seguinte: o Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pai e filhos, o resultado desse relacionamento. Ou seja, esse momento era um momento onde o que nos dá muito a entender é que eles iam palestrando e conversando e faziam e diziam, contavam os feitos que o Senhor havia feito lá na época quando o povo do Senhor peregrinou no deserto. Né? Se tem uma coisa que nos edifica muito a vida é quando ouvimos testemunhos, né, relatos do que o Senhor fez com pessoas que não desistiram, que permaneceram firmes com Cristo, inabalável em qualquer circunstância. E é isso que a lição vai trazer para nós, essa firmeza, essa fé de não desistir. Né? Ele fala também, o temor a Deus e a obediência faz a diferença, né? O temor e a obediência faz a diferença. No Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Afinal, o dia a dia apresenta desafios, dificuldades também na vida de qualquer questão em Jesus. Ou seja, todas as pessoas passam por dias da adversidade. Um dia é bom, outro dia é ruim, outro dia é assim, outro dia é assado. Mas o que ele quer mostrar para você, independente disso, louve a Deus. É na dificuldade, louve ao Senhor. É na bonança, louve a Deus. Em todo momento, glorifique o Senhor, porque sabe que foi o Senhor que preparou aquele dia para nós. Amém? Vamos para o tópico 2? Vamos lá, nosso tópico 2. O tópico 2 vai falar, somos dependentes de Deus. Isso é verdade, né? Nós dependemos do Senhor para tudo, né? Se não for o Senhor em nossas vidas, ai de nós. Pena que não são todos que reconhecem isso, né? Que nós somos dependentes do Senhor e precisamos mostrar para Ele as nossas fraquezas, a nossa dependência, para que Ele assim nos ajude em tudo. E indo ali do tópico 2:1 fala o Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. Aí o salmista declara, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Está lá em Salmo 124, versículo 1. Então precisamos chamar o Senhor para edificar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, hein? Tudo que necessita, edificar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Quantos pais não têm mais, né, esse relacionamento, esse convívio, não abraçam mais nem os seus filhos. Então precisamos pedir ao Senhor ajuda nisso, para que o Senhor edifique a nossa casa, o nosso relacionamento, para que nós possamos viver bem uns com os outros e principalmente com os nossos da casa, né? E aí, lá adiante fala assim, ó, a Torre de Babel, olha só, é um exemplo para demonstrar que edificar fora dos planos de Deus leva à ruína. E como leva, né? Então, ali o povo começou, eu acho que a gente consegue, de repente a gente construindo nessa Torre de Babel vai levar a gente até o céu, vai fazer esse ligamento, né, do céu e a terra. Não pediu orientação ao Senhor, e aí vocês conhecem toda a história que aconteceu. Então, leva à ruína, não adianta. O esforço humano, ele dissipa-se sem a orientação divina. Então precisamos buscar a orientação do Senhor para conduzir, além do nosso lar, a nossa vida lá fora, né? Eu me lembro, a profissional, inclusive, eu me lembro de uma história de um moço cristão que contou esse testemunho
que o Azel falou aqui anterior, os testemunhos das pessoas edificam a nossa vida para mostrar que o Senhor faz, o Senhor transforma, o Senhor ajuda e influencia a vida do próximo. E esse irmão, ele trabalhava, eu não sei como pronunciar direito, mas vocês vão entender que fala daqueles carrinhos de carro de corrida ali onde as pessoas competem, mecânico, né? Na parte mecânica. E aí o que acontece? Eles não estavam detectando por que no tempo que paravam ali para trocar o pneu não estava batendo o tempo, porque tem um tempo certo, né? E ele era um dos responsáveis e a cobrança ficou muito grande para ele, né? E aí o patrão deu um tempo, olha, se amanhã vocês não tentarem, eu vou trazer uma equipe de fora e todos vão ser demitidos. E ele buscou o Senhor pela madrugada, buscou orientação ao Senhor, né? E o Senhor ali mostrou para ele aonde que estava o problema, como ele devia fazer, né? E aí quando chegou lá cedo, ele já fez ali o que tinha que ser feito, e aí quando foi fazer os testes, bateu tudo certinho e ele foi promovido. Olha para você ver, quando nós mostramos que nós dependemos do Senhor, né? Ele poderia ali ter buscado outros conhecimentos ali fora, né? Aí a Bíblia fala que você pode não ir tão longe assim, né? Mas quando você busca conhecimento, dependência do Senhor, o Senhor te ajuda. Aí, mais adiante está escrito assim, as famílias constroem suas casas e a sentinela guardam as cidades, mas ambas as atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Então chama o Senhor para fazer presente ali no meio aonde você está, seja no curso que você está, seja na viagem que você está planejando fazer, se o Senhor está de acordo. Às vezes nós reclamamos, né? Até mesmo de uma condução ali que nós perdemos, nossa, tal, reclamamos, mas tudo está nos planos de Deus, né? Quando nós entregamos na vida nas mãos do Senhor, o Senhor age de uma forma que nos surpreende. Depois a gente vai ver que o melhor era pegar realmente aquela condução que veio depois, né? Para a gente entender um pouquinho mais, fala aqui, ó, o Senhor que guarda a cidade. Porque como a gente está falando, né, do Salmo 127, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas, em vão vigiam ali os que guardam. Então, naquele tempo eram construídas cidades fortificadas, chamadas cidades-estados, né? Que exerciam hegemonia, né? Ou seja, era uma forma que exercia poder, né, sobre o outro. Então ali estava acima o poder. Então nós vemos que era de costume eles construírem muros como fortalezas para proteger ali a sua cidade, o seu estado. E a gente vê isso lá em Deuteronômio 9:1. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, para a gente entender um pouco sobre isso que nós estamos falando, tá? Ó, fala assim, ó: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus. Ou seja, murada até aos céus é porque realmente eram muito altas. A cidade de Jericó é um exemplo disso, né? Verdade. Então eram de comum as pessoas fazerem essa fortaleza ali para se precaverem, né, dos ataques dos inimigos. Aí por isso na Bíblia fala, não adianta fazerem tudo isso se o Senhor não guardar. Aí fala assim, o arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito Santo. Tal princípio é aplicável também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Então, ó, nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Então, não adianta a gente orar e também não vigiar. Não adianta a gente só vigiar e não orar. Então, uma coisa tem que acompanhar a outra. E daí a gente para pensar, gente, quantos livramentos o Senhor já não deu para mim e para você, até mesmo daqueles que a gente nem imaginava que a gente poderia correr tal risco de livramento.
O Senhor é aquele que nos guarda. Então vale a pena nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência no Senhor. Bem? Para finalizar aqui o tópico 2, aí o salmista ele vai falar aqui do sono. Olha para você ver. Ele afirma que até inútil será levantar-se de madrugada e deitar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quando ele fala na questão do sono, não quer dizer que ele está apoiando a preguiça, que você tem que ir dormir noite e dia, trocar, sei lá, noite pelo dia, porque você aí vai expor preguiça nisso. Às vezes a pessoa faz isso porque é um trabalho, é diferente, né? Muito pelo contrário. A preguiça é severamente repreendida e condenada pela palavra de Deus. Tem até uma passagem na Bíblia que fala, Provérbios. Provérbio, vai ter com a formiga, preguiçoso. Preguiçoso. Então, quando fala no sono, não, tá? É que o Senhor, mesmo diante de tantas atribulações que nós passamos no dia a dia, o Senhor permite que nós consigamos deitar e dormir, porque é o Senhor quem nos guarda, amém? Amém. Muito bem. No tópico 3, ele fala algumas coisas interessantes, que diz o seguinte: o segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus. Olha, esse segredo fala sobre essa obediência. Então, o segredo está na obediência. Nós vemos duas pessoas muito interessantes a respeito disso. Ele diz o seguinte, há uma infidelidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, está buscando apenas bênçãos materiais. E isto requer uma reflexão. Preste atenção uma coisa. Jesus, uma certa vez, estava com seus discípulos e chegou um moço. Está baseado em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 30. Fala deste moço, que é o jovem rico. Ele chegou e fez uma pergunta para Jesus. Disse: Senhor, que farei eu para dar a vida eterna? Aí o Senhor disse para ele: moço, sabe os 10 mandamentos? Conhece a lei? Sim, Senhor. Ele começou a citar para o Senhor: não matarás, não terás, honra teu pai e tua mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas, aquela coisa toda. Percebes que ele era uma pessoa que conhecia a lei, conhecia os mandamentos. E ele perguntou para o Senhor: só isso, Senhor? Ele disse: não, falta mais uma coisinha. Ele perguntou: o que foi, Senhor? Pega o que tu tens, vende, dá aos pobres, depois segue-me. A Bíblia, ela é bem categórica, que você vai ver depois, que a Bíblia diz o seguinte: e o moço retirou-se triste, porque teria que vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Percebe que havia um interesse ali, e o seu coração não está afirmado em Cristo, está afirmado nos bens materiais. Tem pessoas que assim, né, estão não pelo que Deus, o Senhor, Ele é, Salvador, bendigo, misericordioso, eterno, mas sim por aquilo que tem interesse em receber. Senhor, me dá isso, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer assim. Se o Senhor for assim comigo, eu vou fazer aquilo outro. Não, sirva o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz, né? Então, percebe aí, já tinha outra observação, que nesse momento, parecia que Judas não estava com Cristo não, ali, naquele momento. Sabe por quê? Porque onde estava o coração de Judas? Esteve com Jesus o tempo todo, né? Mas a Bíblia diz que percebe que o seu coração estava pegado aos bens materiais. É tanto que depois, a primeira oportunidade que ele teve de vender Jesus, de negociar o mestre, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né? E comprou a terra onde se suicidou. Veja só que coisa interessante, né? Então, aonde está firmado o seu coração? Isso aí é um segredo para aqueles que são prósperos. Tem que amar o Senhor, tem que obedecer e servir a Deus. Ele fala uma coisa interessante lá no Salmo 128, ele fala assim, comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Quando ele fala isso, observa uma coisa interessante. Embora Deus haja em favor dos seus quando dorme, ele deve trabalhar, deve se manter ocupado, né? O trabalho é uma bênção do Senhor, o seu trabalho é uma bênção.
ele fala um pouquinho, volta um pouquinho atrás do que a Simone falou. A lição é que aqueles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho, desfrutarão dos frutos do seu trabalho. O cristão viverá do trabalho honesto. Nossa, agora eu paro para pensar uma coisa. Será que nós estamos sendo honestos naquilo que estamos fazendo? Ou pelo trabalho que você está fazendo, você está roubando alguém, né? Roubando alguém. Tem um filme que uma vez a gente assistiu, que ele falava que um determinado crente na igreja, ele era um vendedor de carro, né? E o pastor queria comprar um carro, e o pastor foi na loja desse moço. E quando chegou lá, ele percebeu que tinha um carro que não conseguia passar para frente. Ele percebendo que o pastor estava interessado no carro, e ele enganou o pastor, né? Para passar esse carro logo para frente, do jeito que estava. E o pastor profetizou e falou assim: ó, que Deus retribua você, recompense você da mesma forma que você está me tratando, está me retribuindo. E o pastor não sabia de nada. Retribui você. Tem muitas coisas que acontecem assim. Você não sabe o mal que isso faz lá na frente, na sua vida, quando agimos errado, né? Quando agimos assim, querendo enganar alguém. Então, o trabalho, ele tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, seja sincero. Ele fala, tem muita gente que quer dar o quê? Passar a perna em outro para querer ganhar vantagens, né? Aproveitar vantagens, principalmente nessa época que estão vivendo, né? Nessa época de epidemia, nessa época de grande necessidade. Tem muita gente que faz assim. Uns tentam vender a fé, né? Compra aí o sal grosso, compra o óleo ungido, isso, aquilo, outro, quanto é tantos reais. Irmão, não venda a sua fé, não negocie fé, não compre indulgências. Creia no Senhor Jesus. O Senhor está à frente de todas as coisas. É Ele que te livra, Ele que te guarda, Ele que te abençoe, né? Vamos procurar ser fiel a Deus. Se nós formos fiel ao Senhor, o Senhor fará prosperar os nossos caminhos, né? Deixa eu só aproveitar e comentar aqui. A gente está falando no trabalho, seu comportamento. Você sabia que quando você mostra a confiança no Senhor, a dependência no Senhor, as bênçãos do Senhor acompanham você aonde você está? Às vezes a empresa que você está lá no seu trabalho é abençoado porque você está lá. Você saiu dali, foi para outro lugar, a bênção do Senhor vai acompanhar você onde está. Então, como cristão principalmente, não seja um tropeço na vida de quem confiou ali aquele trabalho para você. Seja um exemplo, faça a diferença e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Uma das coisas que a gente tem visto muito hoje em dia nos jornais e televisões, muita gente está recebendo o benefício que o governo está dando, mas está sendo desonesto. Sabe por quê? Porque às vezes você está trabalhando, você não é o beneficiário disso e está aproveitando dessa situação para levar vantagem e deixando de que outras pessoas mais necessitadas do que você participe disso. Não faz isso não. Deus não está nesse negócio não. Não é dessa maneira que a gente vai vencer, não é verdade? Então cuidado com isso. Quando nós viajamos para o Nordeste, para encerrar, dar um incentivo para os irmãos, eu lembro que a gente ia numa rodovia, de repente os carros começaram a parar. Foi parando, e aquele negócio todo, e paramos e ficava próximo a um povoado, né? uma cidadezinha, e daqui a pouco umas pessoas passando pela gente, correndo na rodovia, isso, aquilo, outro, moto, pessoa a pé, daqui a pouco vem as pessoas voltando com umas caixas de leite, né? Essas caixas de leite pasteurizadas. E aí ficamos assim, o que aconteceu? Houve um acidente. Quando passamos bem próximo lá, estava uma carreta carregando leite, se eu não me engano, acho que era Parmalat, e estava lá aquele moço nas ferragens, o motorista gritando, ninguém socorria aquele homem, as pessoas estavam saqueando, né,
aquele caminhão que carregava, transportava aqueles leites. Achando que estavam barganhando, que estavam em vantagem. Nossa, imaginou eu aqui encher meu carro disso, tal. É uma coisa que não é sua, não te pertence, você não está sendo honesto com aquilo. Tem muita gente que se torna aquele ladrão bom, né? O Ben-Hur, vamos roubar dos ricos para dar para o pobre. Tudo é a mesma coisa, é a mesma coisa. Deus não está nesse negócio. Não queira se beneficiar daquilo que não é seu. Seja honesto. Seja honesto em tudo que você fazer, põe suas mãos e o Senhor vai estar contigo, te abençoando. É dessa maneira. Por isso que às vezes você não entende, quando você vê uma pessoa que ganha um salário mínimo, um aposentado, ele consegue sobreviver e ainda ser dizimista da casa do Senhor. E você fica pensando, como ele consegue? Sabe o que é? Fidelidade ao Senhor, é fiel e Deus recompensa isso com bênçãos dos céus e faz prosperar, porque o Senhor não deixará faltar nada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer a sua luz sobre si e sobre a sua família. Amém? Nós vamos estar orando para Deus abençoar o seu lar e fazer você prosperar na sua jornada, no seu trabalho, na sua família. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que pedimos as bênçãos sobre o lar do teu filho, sobre a tua filha, que possa vir, Senhor, sobre a vida dele em tudo aquilo que ele fizer, que seja honesto, Senhor, seja fiel, Senhor, que o Senhor venha fazer prosperar os seus caminhos, que todas as suas mãos, aonde ele estender, seja abençoado, que todos os seus pés, aonde entrar, Senhor, seja abençoado. Abençoe o seu trabalho, o seu emprego, o seu patrão, o lar do teu filho, que nenhum mal entrará, mas que as bênçãos do Senhor se repousam sobre a vida dele e sobre a vida dela. Em nome de Jesus, pedimos hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Que o Senhor possa trabalhar com edificação na sua vida, no seu lar, mas que você permita isso. Amém? Amém.